Olá, mais uma vez aqui no nosso curso Laplace e dando continuidade ao nosso tema continente americano. Estamos estudando a América. Na última oportunidade tratamos de alguns aspectos do clima e da vegetação e aqui nós vamos lembrar outros aspectos naturais relativos à geomorfologia, ou seja, os processos que dão origem às diferentes formas de relevo que são observadas no continente americano e também a hidrografia, ou seja, os aspectos relacionados principalmente aos rios e eventualmente alguns lagos e mares. Nós optamos aqui pela lógica de traçar um resumo de norte para sul, mas lembrando que a América, tanto do norte quanto do sul, apresentam alguns aspectos muito comuns. Em função do movimento de tectônica de placas, né? Lembrando aí de seus estudos anteriores, nós admitimos aí a ideia de que havia um supercontinente chamado Pangeia e que por conta de movimentos internos do nosso planeta, gradativamente esse supercontinente ele foi se fragmentando até dar origem da atual configuração dos continentes que nós conhecemos. É interessante notar que quando ocorre a separação, por exemplo, da África e da América do Sul, e também a separação da Eurásia e da América do Norte, diferentes processos entre falhamentos, dobramentos ocorrem nesses continentes que nos ajudam a entender porque em alguns lugares as terras têm uma altitude mais baixa, outras um pouco mais altas e também a ocorrência de montanhas. Eu fiz aqui um esboço, do que seria um perfil topográfico do que podemos observar na América do Norte e também na América do Sul. Nós podemos observar na fachada atlântica da América, então estamos falando tanto do leste da América do Norte, leste do Canadá e dos Estados Unidos, quanto do leste do Brasil e da Argentina, a ocorrência de planaltos antigos. São planaltos de rochas cristalinas, rochas magmáticas e metamórficas muito antigas, que sofreram bastante desgaste, pela ação aí do clima ao longo de bilhões de anos, mas também planaltos que tiveram aí mudanças de altitude em relação a movimentos de epirogenia, de surgimento ou movimentos verticais dos continentes, ou de partes deles. Então nós estamos falando aí, por exemplo, da região da costa atlântica do Canadá, a chamada Península do Labrador, ou mesmo do chamado Planalto Brasileiro. No centro da América, então nós temos que imaginar que no processo de separação da América do Sul e da América do Norte, nós tivemos de um lado um surgimento relativamente pequeno, comparado a outro lado, e no centro temos áreas baixas. Então é comum termos aqui na América, no centro da América do Norte, as chamadas planícies centrais ou planície do Mississippi. No caso aqui do Brasil, temos a região amazônica, que como já estudamos é uma região de depressões, e sobretudo de planícies, as planícies do Rio Amazonas, do Rio Madeira, do Rio Negro, mas sobretudo as chamadas depressões marginais. E também no centro da América do Sul, a região aqui que chamamos de Pantanal, e mais ao sul a chamada Bacia Platina, ou seja, o centro da América apresenta altitudes geralmente abaixo de 600 metros. Aqui no leste, esses planaltos podem superar até 800 metros de altitude, então o centro é um pouquinho mais baixo. E seguindo em direção ao oeste, já mais próximo à costa do Pacífico, nós vamos perceber a ocorrência de dobramentos modernos. Vocês se lembram
que a América do Norte e a América do Sul, né, essas duas partes do nosso continente americano, está em movimento de sentido oeste, né, está se deslocando em direção ao Pacífico, e no contato da placa da América do Norte com a placa do Pacífico e da América do Sul com a placa de Nazca ocorrem dobramentos, né? A gente sabe que, por exemplo, a América do Sul ela está sofrendo um movimento de subducção, né? A placa de Nazca ela vem por baixo e o que a gente percebe é um enrugamento dessa parte do nosso continente, né? A América do Sul tem essas dobras que chamamos aqui Cordilheira dos Andes, e algo semelhante ocorre aqui na América do Norte, entre a costa do Canadá, a costa do Pacífico, a costa dos Estados Unidos e grande parte do território mexicano. Traduzindo isso em nomes, temos planaltos antigos a leste, então o escudo canadense, o Planalto do Labrador, né, nessa península, chamamos Península do Labrador, os Montes Apalaches nos Estados Unidos, a costa leste, onde temos, por exemplo, algumas jazidas de ferro. Temos aqui o Planalto das Guianas, que dentro da nomenclatura da classificação de relevo do professor Jurandir Ross, chamamos de planaltos residuais norte-amazônicos, dentro da leitura brasileira, mas numa leitura regional de maior abrangência, chamamos de Planalto das Guianas, um nome antigo aí do tempo da colonização. Aqui na costa leste do Brasil, ou próximo a ela, temos o chamado Planalto Brasileiro, que abrange territórios aí com altitude acima de 700 metros, estamos falando aí de grande parte dos estados de São Paulo, do estado de Minas, do estado do Paraná e de parte dos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, principalmente o interior. Então, são planaltos antigos, lembrando que esses planaltos antigos eventualmente podem abrigar jazidas de minérios metálicos. No caso do Brasil, temos aí a região do centro de Minas, a região lá de Ouro Preto, a região do quadrilátero ferrífero. Então, o Planalto brasileiro, e mais ao sul aqui na Argentina, o chamado Planalto da Patagônia, também um local de planaltos de baixa altitude, planaltos também muito antigos. Em relação às terras baixas da América, no norte, como dissemos, temos a planície do Mississippi, né, em função da presença desse rio, ou planícies centrais. Aqui as terras baixas da Amazônia, as terras do Pantanal, que fazem parte aí da planície platina. E mais a oeste, né, na região de dobramentos modernos, temos a chamada cadeia da costa, as montanhas rochosas que atravessam aí a parte oeste dos Estados Unidos. No México temos a continuidade desses dobramentos modernos, as chamadas Sierras Madres, a Sierra Madre Oriental, ou seja, as montanhas que estão a leste, e a Sierra Madre Ocidental, a cordilheira que atravessa o México a oeste. São praticamente duas cadeias montanhosas que atravessam o México em paralelo. A cidade do México fica entre essas cordilheiras. E, sobretudo, aqui já na América do Sul, a chamada Cordilheira dos Andes, a região andina. É importante lembrar que onde nós observamos esses dobramentos modernos, temos ainda nessas áreas de terrenos de formação mais recente, daí o chamado termo, né, de dobramentos modernos, temos grande instabilidade geológica. Então é nessa região oeste da América, tanto da América do Sul quanto da América do Norte, que nós perceberemos a maior ocorrência de terremotos, de abalos sísmicos, a maior ocorrência de vulcões, ou seja, são regiões geologicamente instáveis. Então, é frequente a ocorrência de abalos sísmicos de pequena e média magnitude. Em 2019 tivemos um aí mais forte na Califórnia, no mês de julho de 2019, porém, são abalos sísmicos ou tremores que ocorrem com relativa frequência sempre no oeste.
é mais raro ouvirmos falar de terremotos na costa leste. Eventualmente temos pequenos tremores e geralmente como reflexo do que ocorre ao oeste. Algumas vezes ouvimos aí de tremores que são percebidos em São Paulo ou no Nordeste, na região de Natal, mais ainda no Acre, mas geralmente são tremores de pequena magnitude, né, no centro e no leste da América, e os grandes tremores ou os grandes problemas ocorrem na costa oeste, sempre dessa maneira. Por curiosidade e em função dessa característica geomorfológica, é na costa oeste dos Estados Unidos que existem iniciativas para aproveitar regiões vulcânicas para a produção de energia elétrica. Existe uma tecnologia que permite, a partir da instalação de tubos metálicos em regiões próximas a terras vulcânicas, que a água seja injetada em seu estado líquido. Ao passar por esses canos metálicos próximo a regiões de áreas vulcânicas, essa água é superaquecida e o que temos é a formação de vapor que movimenta turbinas e permite a geração de eletricidade. Essa técnica de aproveitamento do calor de áreas vulcânicas para a conversão da água em estado líquido para vapor e posterior geração de eletricidade, chamamos de energia geotérmica. É algo que está em muita expansão nos Estados Unidos e dentro daquele compromisso que os países, de maneira mais ou menos intensa, de acordo com as características de cada um, o compromisso de redução da emissão de gases estufa, tem sido aí uma maneira interessante de aproveitamento de um elemento natural, o calor de áreas vulcânicas, para a geração de eletricidade com impacto ambiental muito reduzido e, sobretudo, sem a emissão de gases e também de uma maneira muito segura. Enfim, são as características do relevo da América. Você pode perceber que são formações relativamente simples entre planaltos, terras baixas e montanhas. Em relação à hidrografia, é importante destacar que o continente americano abriga imensos rios que têm uma importância muito grande, seja na navegação, seja na geração de energia elétrica, seja no fornecimento de água para as populações ou para sistemas de irrigação. E nós trabalhamos com diferentes vertentes. O que são as vertentes? Você imagina que o relevo, né, ele está distribuído de diferentes maneiras. Então existem rios que nascem nos Andes, por exemplo, e desaguam no Pacífico. A esses rios chamamos de rios da vertente do Pacífico. Outros rios, como por exemplo o Rio São Francisco no Brasil, nascem nessa área de planaltos, Planalto brasileiro, e seguem para desaguar no Atlântico. Então chamamos de vertente do Atlântico, ou seja, chamamos de vertente aquele lado do continente que induz os rios a desaguarem em determinadas regiões oceânicas. Então a gente destaca aqui a vertente do Ártico, né, o Oceano Glacial Ártico, onde notaremos alguns grandes rios, importantes rios, que são formados aqui no Canadá e desaguam lá no norte. Muitos desses rios ficam congelados durante grande parte do tempo, o que inviabiliza, por exemplo, a navegação. Contudo, alguns desses rios são aproveitados para a geração de hidroeletricidade, algo que o congelamento não atrapalha tanto. É importante lembrar que quando o rio ele congela por cima, né? Forma-se uma camada de gelo superficial, mas o rio continua a fluir por baixo, né, dessa camada de gelo. Então, se houver a construção de uma hidrelétrica, durante o inverno é reduzida um pouco a quantidade de água, mas não inviabiliza por total a geração de eletricidade. Então temos, por exemplo, o chamado rio Mackenzie, que é um importante rio do norte do Canadá.
Nós temos aqui a chamada vertente do Atlântico, né? Na costa leste dos Estados Unidos e do Canadá. Nós chamamos atenção para uma região entre os Estados Unidos e o Canadá, no Planalto, que é chamada região dos Grandes Lagos, chamamos de Grandes Lagos Americanos, mas é importante saber que alguns desses lagos estão do lado canadense ou são compartilhados entre Estados Unidos e Canadá. Portanto, os chamados Grandes Lagos Americanos não são exclusivamente dos Estados Unidos. Nessa região dos Grandes Lagos, tem um importante rio que atravessa a região do Quebec, aqui no Canadá, é o chamado Rio São Lourenço. É um rio de planalto que foi adaptado para a geração de eletricidade, então tem importantes usinas, mas que ao mesmo tempo foi adaptado para a navegação a partir da construção de eclusas. Então esse rio São Lourenço, ele é aproveitado para a geração de eletricidade, mas principalmente para o transporte fluvial. Então aqui é uma região muito industrializada, muito importante dos Estados Unidos, com muitas empresas, e também uma região que compra produtos da Europa. Então é um importante eixo de comércio entre essa parte nordeste dos Estados Unidos e o sudeste do Canadá, que permite a exportação de produtos a partir desse rio até o Atlântico para a Europa, e também a importação de produtos europeus que ingressam na América do Norte a partir dessa alternativa. Aqui nós temos no centro da América, da América do Norte, a chamada vertente do Golfo, o Golfo do México, onde importantes rios desaguam, e a gente chama a atenção para o rio Mississippi, que é um rio aqui que deságua no Golfo do México, talvez o rio de maior destaque, também um rio que atravessa planícies, um rio muito importante para a navegação. Essa região central dos Estados Unidos, ela é muito importante para a produção de grãos como trigo, milho, também tem a produção de algodão no sul dos Estados Unidos, e boa parte da produção é escoada, transportada por esses rios até o Golfo do México, para daí ter aí o seu comércio no mundo, em especial na América do Sul e Europa. Nós temos na América do Norte a chamada vertente do Pacífico também, da América do Norte, América do Sul, mas sobretudo chamamos atenção para o rio Colômbia, que é um dos mais extensos dos Estados Unidos. Ele desce as montanhas, é formado no Canadá e deságua aqui no noroeste dos Estados Unidos. É um rio também muito importante. Um outro aqui que deságua, dessa vez o Golfo da Califórnia, mas que faz parte da vertente do Pacífico, é o rio Colorado. Ele também nasce em montanhas e atravessa uma região muito seca dos Estados Unidos, o que lhe permitiu, por sistema de erosão fluvial, escavar um vale muito profundo, o chamado Grand Canyon, que é uma das paisagens mais bonitas dos Estados Unidos, muito procuradas pelo turismo e também muito importantes para os estudos de geologia, sobretudo de épocas passadas. Indo mais aqui para o sul, nós temos na vertente do Atlântico, aí a América do Sul, destacamos grandes rios. Um rio que no Brasil nós não ouvimos muito falar, mas atravessa a Venezuela, o chamado Rio Orinoco. É um rio muito importante, ele tem um grande volume de água, é o segundo maior da América, só perde para o Rio Amazonas, que também tem um volume grande. Esses dois rios estão numa área de clima equatorial. Você se lembra que é a área onde as chuvas são abundantes e muito bem distribuídas o ano todo, ou seja, uma região onde a abundância de água justifica a existência desses grandes rios. Ainda no Brasil, as bacias do São Francisco, Tocantins, Araguaia e a Bacia Platina. Essa bacia que é muito importante, 3 grandes bacias hidrográficas, a do Paraná, do Paraguai e a do Uruguai, nascem no Brasil, e nós compartilhamos essa bacia, esses rios que nascem no Brasil, mas seguem uma parte dessas bacias para o território do Paraguai, e o território do Paraguai e da Argentina, formando o chamado Rio da Prata, que deságua lá entre Uruguai e Argentina, daí o nome de Bacia Platina. Portanto, temos aí um
um breve resumo de alguns dos principais rios, né, que são importantes para a América, mais uma vez, destacando sobretudo os rios planáuticos, como o Rio Paraná, o Rio São Francisco, que são muito aproveitados para a geração de eletricidade. O Brasil, os Estados Unidos e o Canadá, em especial no mundo, se destacam como alguns daqueles que mais geram energia por sistemas hidrelétricos, algo comparável somente à China e à Rússia. Então, ficamos por aqui, esperamos ter ajudado aí com esse breve resumo sobre o continente americano.